Então, galera, hoje eu vou contar sobre a história, tipo, uma história não muito oficial assim, nem tanto canônica. Não é uma história, nem não é nada canônica do Sonic, né? Porque, aliás, é criada por fã. Mas conta aqui uma creepypasta aqui do Sonic pra vocês, chamada Sonic Painter. Essa creepypasta foi eu que criei, ok? Foi eu que criei essa creepypasta. Vou falar um pouquinho sobre ela. Enquanto isso, ficou com essa speed paint do Sonic Slender, né? Então, há muito tempo atrás, né, existia uma parte de uma, vamos dizer assim, uma civilização de ouriços azuis. Essa civilização, ela costumava sempre, tipo, ficar unida, né? Isso já tá um pouquinho do filme do Sonic lá, né? Só que aí meio que deu uma cagada. Então, não é a cagada que vocês estão pensando que veio a gangue do Knuckles e invadiu lá. Meio que o Robotnik, né, que é o Dr. Eggman, ele invadiu o lugar e ele queria um ouriço para fazer um experimento. Ele disse que queria um ouriço guerreiro. E naquela época o Dr. Eggman era fascinado por esses ouriços. Ele queria ter o poder dos ouriços. Ele não era bonzinho, ele era do mal, né? Assim como o Dr. Eggman foi. Aí, o Dr. Eggman sendo do mal, ele decidiu meio que pegar um ouriço, né? Não foi o Sonic, ele pegou outro ouriço. E ele tinha, bom, e ele disse, né? Ele disse, finalmente peguei esse ouriço. Porque aquele ouriço não tinha nome. Aquele ouriço era um ouriço meio que misterioso, assim. Com o ouriço misterioso capturado, ele levou pro laboratório. Ele foi lá com seus capangas lá, que são aqueles robôs mó idiota, né? Aqueles robôs idiota que não dá pra entender que eles são feitos, né? São por isso que robô, né? Aí, com os robôs dele, ele disse assim: olha só, vamos fazer o seguinte, bora pesquisar um pouquinho mais sobre essa civilização de ouriços azuis, porque é a primeira vez que eu vi isso aqui. Eu tô fascinado. É tipo isso que ele falou. Aí, fascinado, depois de um tempo, o Sonic começou a desenvolver, né? O Sonic, né? Não é o ouriço misterioso que eu tô falando, é o Sonic original. O Sonic azulzinho que corre rápido e vira uma bola. Aí o Dr. Eggman ele meio que viu que o Sonic tinha muito poder. Aí o Dr. Eggman falou: nossa, esse ouriço tem muito poder. O que, que eu faço para conseguir pegar ele? Aí, né, com o ouriço tendo muito mais poder, ele disse assim: então, eu peguei um pouquinho do DNA dele e faz uma partícula sombria. Galera, isso aqui não é a história do Black Sonic, tá bom? Continuando, né? Ele pegou um pouquinho do DNA do Sonic, experimentou nessa partícula sombria. E nesse ouriço misterioso, ele também testou, porque ele guardava esse ouriço misterioso há anos no laboratório. Mas, tipo, ele cuidava muito bem, ele dava comida e tal, mas ele maltratava um pouquinho, sabe? Então, né, com o ouriço em casa, né, cuidando, ele pegou um pouquinho do DNA do Sonic e começou a fazer seus experimentos. O Sonic fugiu mais rápido depressa, senão sem o DNA ele poderia morrer, né? Não seria um Sonic, né? Ele seria de outra espécie. Então lá, né, ele foi lá. Pegou o DNA do Sonic. Com o DNA do Sonic, ele testou na partícula e no ouriço. Ele juntou a partícula sombria no ouriço e deu uma falha no sistema. Essa falha fez o ouriço meio que nascer tentáculos gigantes, tipo, nas costas dele. Esses tentáculos gigantes eram basicamente como se fosse tentáculos de aranha. E meio que ele começou a ficar mais sombrio. Tipo, a pele dele começou a ficar mais escura. E tipo, não parecia nem mais ser o mesmo Sonic. Com a pele mais escura, assim, ele decidiu fazer o seguinte. Nossa, o que eu faço com esse ouriço? Melhor deixar aqui ou melhor eu resgatar ele? Já que o Dr. Eggman é o mais malvado da série, ele deixou o ouriço lá. Só que isso foi uma péssima ideia, pois em alguns minutos o ouriço começou a desenvolver pela maldade das sombras dessa partícula, que era tão forte e radioativa que ele estava virando uma aranha. Como se fosse um tal de aracnídeo, aquela espécie de aranha mal peluda
arrepio só de ver. Então ele começou meio que a se transformar e se desenvolver meio que no Slender. Não é o Slenderman, tá bom, galera? É outro tipo de Slender. É meu estilo de Slender. Então, se desenvolvendo, ele começou a ficar mais maligno. Assim, o corpo dele começou a ficar muito mais bugado. E tal, né? Por aí. Aí meio que depois do corpo ser literalmente alternado, o Dr. Eggman não teve outra saída a não ser ter que ir embora do laboratório. Pois o olho estava destruindo tudo. Tipo, literalmente estava destruindo tudo. Com tudo destruído, o Dr. Eggman pensou: nossa, eu tô sem saída. Preciso colocar esse olho e sair pro laboratório pra sempre. Mas enquanto minhas experiências, os meus capangas retardados, já sei. Eu vou levá-los juntos, mas se eles me desrespeitarem, eu vou colocá-los no laboratório novamente. Pra eles morrerem pro ouriço. É isso mesmo. Não estava muito bem, só que depois ele se tocou de fazer isso era errado. Pois sem seus capangas, não poderia capturar o Sonic. Pois os capangas do Eggman, além de ser retardados, eles também são inteligentes. Né? São inteligentes, apareceu na série. Então, era algo do Dr. Eggman fugindo lá do laboratório. Aí o Sonic ele sente essa pressão radioativa e vai até lá. Ele vê que era um ouriço que nem igual ele, pois o Dr. Eggman havia pegado um pouquinho do DNA dele. Por isso que tava igual ele. Aí, literalmente o ouriço começou a se dissolver e começou a ir atrás do Sonic. E era tão igual, que até os amigos do Sonic pensavam que era ele, só que em outra forma. Pensavam que ele havia pegado uma esmeralda negra do caos, assim. Então, né, ele foi lá, correu. Não podia mais fazer nada, né, porque ele tinha visto um Sonic maligno na sua frente. Né, um Sonic maligno, né, tá tudo errado aqui, né, não sei porquê. Um Sonic maligno, não poderia continuar, né. Poderia continuar batalhando. Sim, ele lutou contra o Sonic, contra o Slender Sonic. Mas deu tudo errado. Ele quase morreu. Isso mesmo, ele quase morreu. Quase morto, Sonic disse: mano, esse cara realmente é forte. Eu não posso mais continuar lutando, senão posso acabar morrendo. Então ele foi lá embora e chegou no laboratório do Tails e explicou toda a parada. O Tails disse que o Dr. Eggman queria aquele ouriço para ele ter um pouquinho de o DNA dele, capturar o DNA da civilização do ouriço, né? Parece o cara mais forte do universo, pois ele disse que a civilização é muito poderosa assim, não no fato de ter poderes, sim ela ter muita mais força assim. Por isso que o Dr. Eggman ele queria pegar esse poder, só que meio que o plano dele foi interrompido por um Slender Sonic. Então, o Slender Sonic, né, interrompendo o plano do Dr. Eggman, ele começou a ir atrás dos amigos do Sonic, isso mesmo. Ele tinha um poder onde é que ele poderia se passar pelos amigos do Sonic. Isso mesmo. Fantasia dele, tipo, ele poderia se transformar em Knuckles e o Sonic poderia estar tipo, what the fuck, Knuckles, por que você tá do mal? Tipo isso. Então, né, o Sonic ele não poderia fazer nada naquele caso, né? Pois se ele lutasse, ele ia morrer no laboratório do Tails, ele fica parado, né? Os amigos entenderam, né? Eles começaram a planejar um plano. O Dr. Eggman ele queria participar também, né? Então, o Slender Sonic começou a poluir a Green Hills. Ele começou a ser mais maligno. Ele disse que todo esse tempo todo foi maltratado pelo Sonic Ash. Isso mesmo, quando eu falei que o Dr. Eggman ele... Sonic Ash não, galera. Nossa, falei tudo errado aqui. Quero dizer Dr. Eggman. Ele foi maltratado pelo Dr. Eggman todo esse tempo. Ele disse que queria vingança. Isso mesmo, eu te falo onde é que o Dr. Eggman... Eu te falo onde é que o Dr. Eggman ele meio que tratava o Sonic bem. Era tudo errado, galera. Ele tratava o Sonic, esse Sonic aí, tudo mal. Ele queria vingança. Não só vingança, mas ele também queria um pouquinho da ajuda do Eggman pra matar o Sonic. Tipo, matar mesmo. Não é tipo...
sei lá, só fazer o Sonic perder os poderes. É tipo pra matar mesmo. Paga ele da existência, tipo isso, tá ligado? Então, o Sonic, né, ele precisava da ajuda de seus amigos, né? Porque, né, amigos precisam de amigos. Então, o Sonic, ele começou a pensar num plano assim. Nossa, ele não deve ser imune a alguma coisa, ele não deve ser imune. Eles pensaram e disse. Então o Knuckles disse: quando houve a pressão da explosão, onde é que fez esse cara mudar, né? Precisava de Slender Sonic. Eu senti meio que uma presença meio boa. Essa presença era de. Essa presença era da Esmeralda. Isso mesmo. O Slender Sonic não é imune à Esmeralda. Então o Sonic disse: então como é que podemos achar essa Esmeralda? Esmeralda Mestre. E o Sonic Slender, ele tem medo da Esmeralda Mestre, né? Ele tem medo. Então ele falou assim: nossa, eu preciso destruir essa Esmeralda Mestre. Mesmo com medo, posso deixar ela continuar aqui na Terra, né? No Rios. Aí ele começou a fazer qualquer tipo de plano pra tentar matar a Esmeralda Mestre, né? Matar não, destruir, né? Porque Esmeralda Mestre é um objeto, né? A Esmeralda Mestre. Aí fez vários planos com o Dr. Eggman pra destruir. O Dr. Eggman, ele disse que ele queria a Esmeralda Mestre pra ter o poder, não pra roubar, assim, destruí-la. Aí ele começou a se revoltar e disse que iria odiar o Dr. Eggman e todo mundo pra sempre. Aí eles destruíram Green Hills, mas o laboratório do Tails. E o Tails, ele disse assim: galera, eu tenho uma máquina. Eu tenho, tipo, uma máquina. Galera, vocês assistiram Dragon Ball? Onde é que parece aquela máquina da Bulma, onde é que ela joga no chão, aparece um montão de coisa? Que é tipo só um remedinho, só que quando você joga no chão aparece uma mansão, tipo isso. Ele jogou lá um remedinho no chão, né? Uma cápsula. E apareceu um laboratório gigante, uma base assim. E era a base de experimento onde é que o Tails havia planejado esse tempo todo. Então ele falou assim: galera, entra aqui, vamos bolar um plano aqui, né? Pra matar os Slender Sonic. Então eles tipo, ficaram pensando horas e horas de como matar os Slender Sonic. Até que ele descobriu assim, então o Knuckles falou assim: nossa, foi a Road que falou, né? Nossa, tive uma ideia. Já que ele é imune, não é imune, né? A Esmeralda Mestre, que tal a gente, literalmente, um de vocês vai estar com a Esmeralda Mestre guardada entre vocês mesmos. Tipo, não é literalmente você colocar a Esmeralda Mestre na sua boca e ficar no seu corpo. É pra você esconder em algum lugar. Então todos, né, tiveram que fazer o seguinte. Alguns tiveram que colocar a Esmeralda Mestre na mochila. E quando é só esperar a hora do Slender Sonic atacar, que ele tira a Esmeralda Mestre na mochila e começam a lutar contra o Slender Sonic, fazendo ele perder a força. Tipo o Superman. Ele tem medo de Kryptonita, que é uma pedra aí verde. Então, né, eles exploraram vários planos e meio que isso não deu certo. Pois o Slender Sonic, ele meio que havia superado o medo da Esmeralda Mestre, mas não havia superado a fraqueza, né? Então eles exploraram outro plano pra tentar, né? E o Slender Sonic, ele também tinha outro poder de prever o futuro. Isso mesmo, ele poderia prever qualquer ataque que o guerreiro do Sonic, né? Os guerreiros do Sonic, os amigos, iam fazer. Aí ele fez o seguinte: nossa, que tal me fantasiar pelo Knuckles? Eu vou me disfarçar de Knuckles. Então, galera, esperem pela parte 2, né? Então, só isso mesmo. Tchau.